Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Continuamos nós aqui na epopeia, na aventura de conseguir pagar o conserto do nosso veículo, nosso pelo menos não estou a pé. Estamos nós aí pedindo colaboração via Pix, mas algumas pessoas me pediram, alguns amigos, né? Já que o Dallagnol pode pedir lá para pagar a multa do Lula, por que eu não posso pedir, né, a vocês aí para poder pagar o conserto do meu carro? E meu valor é muito menor do que o valor lá do Dallagnol, né? O meu valor é R$ 1.790. Se você puder ajudar, vou ficar muito agradecido. E quem tiver algum emprego, quiser que eu lavo, passo, cozinho, sei passar roupa, né? Sei cortar grama, capinar quintal, limpar vala, eu faço qualquer negócio que deixa dentro da legalidade. É claro que é isso, né? Mas aí, olhando para a nossa realidade, então estou aí pedindo a vocês, faça um Pix para mim, por favor, Daniel Nonato, né? dnonato1@gmail, vai estar aqui embaixo, ó. Eu vou botar aqui embaixo, aqui, meu nome, vai estar aqui, e também o Pix, para quem pode fazer Pix. Quem não puder fazer Pix, quiser ajudar, é só entrar em contato no mesmo e-mail, pedindo aí o número da minha conta. Eu tenho uma conta para isso só, e eu vou agradecendo a vocês pela gentileza nesse dia aqui, 25 de março de 2021. Lembrando a todos e a todas que são 14 meses que eu estou caçando emprego, né? Desesperado. Ontem recebi um comentário lá no Facebook de uma família falando que o pai da menina está 3 anos desempregado. É uma situação muito complicada, a gente fica assustado, né, com a presente situação, e a gente fica preocupado. Por que preocupado? Porque existe todo um sistema que diz que você não consegue trabalho porque você não tem experiência. Depois você não consegue trabalho porque você é muito velho. No meu caso, eu tenho mais de 40, então a gente está ultrapassado para o mercado de trabalho. Mas aí, olhando ainda para a realidade, ontem nós tivemos aí o jogo da seleção brasileira contra Chile, mas não vou comentar sobre o futebol, porque eu acho que soube ontem também pela imprensa que o Galvão Bueno vai se aposentar, ou vai deixar de narrar futebol na Globo. Olha só, estamos no fim dos tempos mesmo, não é isso? Mas ainda olhando aí para a realidade, a gente vendo uma notícia do pastor que pediu dinheiro para até em ouro, né? O outro pediu lá 50 mil reais em Bíblia. 50 mil reais, não. Acho que é 50 mil Bíblia, né? Cada Bíblia custando 50 reais. Gente, usar o nome de Deus para se beneficiar é algo que nos assusta, né? Hoje nós estamos celebrando aí 9 meses para o Natal, dia da Anunciação de Nossa Senhora, ao receber a anunciação do anjo. Nós estamos vivendo aí o Natal, Natal chegando já, 9 meses de Natal, e nós estamos aqui meditando e contemplando todo esse mistério da encarnação do Verbo. Vivendo o tempo da Quaresma. Hoje nós estamos na sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Nós não vamos seguir a sequência de leituras da semana quaresmal, mas vamos nós seguir de forma assim muito pedagógica e dinâmica o evangelho de hoje, que é Lucas capítulo 1, versículos 26 em diante, que nós vamos meditando aí nesse sentido. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante, que é o versículo 38, que é quando o anjo vai até Maria e diz para ela que ela seria a mãe do Salvador, o mistério da encarnação do Verbo de Deus. A solenidade da Anunciação do Senhor é a celebração do grande mistério cristão da encarnação do Verbo de Deus. A data de 25 de março, 9 meses do Natal, é uma celebração exatamente que nos ajuda a pensar, né? Jesus está sendo gestado no ventre de Maria. A catequese da Anunciação e a encarnação são mistérios que Deus nos dá, são mistérios que a igreja preside, que a igreja celebra. Esse mistério começa a ser celebrado lá no século IV, que começa a celebrar. No Oriente e no Ocidente, essa celebração ela vai acontecer de forma muito assim detalhada, por olhar bem o caso de Maria ser chamada a ser mãe do Salvador de forma muito mais ampla no século VII. Durante muitos séculos, essa solenidade teve sempre uma leitura, e tem uma leitura mariana. Mas nós olhamos bem claro, porque essa liturgia, o mistério está no caso, que é aquilo que São Paulo VI fala, sobre o mistério do anjo anunciar a Maria
que ela seria mãe do Salvador. E isso é o grande fato, né? A gente olha bem claro, em síntese, é uma celebração do Cristo que encarna no seio da Virgem Maria, o Verbo de Deus se tornando já um ser vivente, pois nós acreditamos que no momento em que há fecundação, a vida humana começa. A vida humana começa a partir da fecundação do óvulo. Essa liturgia, que é profundamente cristológica, em síntese, trata de uma celebração que traz o Cristo no seio de Maria. E a chave de leitura de hoje, que nós temos que ter, é uma chave da leitura de hoje, aonde Cristo está sendo anunciado. Uma chave de leitura é ver nele um relato bem detalhado. Lucas se preocupa, e Lucas parece que tem um autor, uma encenação, uma cena bem assim no estilo de um filme, quando por acaso Maria está lá reservada e de repente chega o anjo e fala: olha, tu vai ser mãe do Salvador, né? Qual é? Por que tu tá nessa? Essa meditação do anjo Gabriel chegando a Maria dizendo: ave cheia de graça, revela-nos uma relação viva entre o divino e o humano, entre a antiga Eva e a nova Eva, que é Maria. O mensageiro respeita a condição humana. Ele apresenta para Maria o projeto, uma virgem que recebe uma proposta inesperada. Tu vais ser mãe do Senhor. Tu vais ser mãe. Tu vais ser mãe do Senhor. Tu serás a mãe do Salvador. Não uma mãe para poder invocar para si um título especial, mesmo merecedora. Por isso, o mistério celebrado de hoje é a concepção do Filho de Deus. E a resposta de Maria é uma resposta de serva. Por isso que ela ganha essa grande força e ela tem essa grande presença no meio da comunidade, da fé dos primeiros cristãos. Maria sempre olhada como modelo de cristã. E para nós, cristãos do século XXI, não tem outro modelo melhor, pois ela se dobra ao mistério sem conhecer o mistério. Interessante que a sua disposição em dizer no versículo 38, eis-me aqui a serva do Senhor, ela não tem a menor ideia de como aconteceria o fato. Interessante que a anunciação do Senhor diante de um altar, lá na Basílica em Nazaré, há uma placa de mármore. O peregrino sempre beija com emoção, onde está escrito: aqui, de Maria Virgem, fez-se carne o Verbo de Deus. Interessante que nós, quando olhamos para esse mistério, a atitude de obediência de Maria, a atitude de se dobrar à vontade de Deus sem questionar. Nós que às vezes em nossas falas, nossas conversas, em nossos dia a dias, costumamos colocar-se, né, bem assim, radical contra o plano de Deus, ou contra o projeto de Deus. Ontem, quando eu estava assistindo um pouco do Repórter Local, eu vi uma mãe falando sobre a morte dos dois filhos na tragédia de Petrópolis. Ela chorava e ela dizia que os filhos tinham um sonho, que aqueles filhos que ela perdeu tinham um projeto, e aquela mãe reclamava. Na mesma hora eu consegui visualizar naquela mulher a imagem de Maria, mãe e serva. Ela que se colocou como mãe do Salvador, não para o filho dela, Jesus de Nazaré, passar pela morte horrenda de cruz. Que quando um filho passa pelo sofrimento, pela morte, pela dor, a mãe sofre dobrado. A atitude de Maria em se dobrar-se à vontade de Deus, a atitude de serva, e uma serva que está em sintonia, que encoraja os discípulos, que encoraja a igreja a seguir o modelo. Por isso, meus irmãos evangélicos, protestantes, aqueles que têm uma visão diferente daquela que eu tenho como cristão católico, que fala de Maria com certa assim, não, só tinha que ser ela. Também nós olhamos para o modelo de Judas Iscariotes, tinha que ser ele. Não, a gente sempre comenta que Judas é um grande filho daquilo. Interessante que Maria, sendo serva, ela é mãe. E mãe da nova humanidade.
Servo é uma palavra que a gente não percebe. Semana passada nós tivemos a eleição do Conselho Nacional do Laicato, e na hora de apresentar o nome das pessoas no ofício no que eu estava fazendo, para apresentar o nome das pessoas, eu me recusei a colocar o título cargo. Eu coloquei, na condição de secretário, eu coloquei serviço. O anúncio do anjo a Maria, ele vem depois do anúncio do anjo a Zacarias. Ou seja, Deus vai até Zacarias, dentro do templo, lá no capítulo 1, versículo 5 a 25 de Lucas, e fala para Zacarias que ele será o homem que será pai do percussor do Messias. E o interessante é que Zacarias, sendo homem, ele duvida. Ele fica com dúvida, e por isso Deus dá um sinal para ele, calando a boca dele, deixando ele mudo. E Maria recebe o sinal e não fala nada. Nos dois casos, nós temos claramente uma posição de anúncio, e dois anúncios diferentes. Um se dá dentro do templo, dentro da segurança do templo. O outro dá dentro do reservado de Maria. Vale a pena comparar os dois anúncios, como diz Francisco Rufino e Carlos Mestres, descrevendo a visita do anjo a Maria e logo depois Maria indo visitar Isabel. Lucas invoca as duas visitas, a visita de Deus às duas mulheres, as mulheres estéreis do Egito, lá do Antigo Testamento, Sara, mãe de Isaac, e Ana, mãe de Samuel, e a mãe de Sansão também, por que não? A todas elas, o anjo se encarrega de anunciar o nascimento de um filho, com uma missão importante a se realizar no plano de Deus, na história da salvação. E agora, ele faz um anúncio, primeiro a Zacarias, dizendo que ele seria pai do percussor. Depois, ele vai até Maria e diz que ela vai ser mãe, a mãe do Senhor Jesus. Ela, virgem, nunca conheceu homem algum. No Antigo Testamento, Deus, ele se revela na pessoa dos anjos, sabemos disso, quando aparece as 3 visitas a Abraão. Muitas das vezes é o próprio Deus que manifesta. E nós olhamos claramente a entrega de Maria sem medo. Ela tem aquela insegurança própria da juventude. A resposta do anjo explicando como se daria o mistério faz ela se entregar ao plano de Deus. E o plano de Deus não somente para Maria, mas para toda a humanidade. A humanidade que precisa do apoio. Maria usa para si o título de serva, empregada do Senhor. Título que vem lá de Isaías, que apresenta a missão do povo, não como um privilégio. Às vezes em nossas comunidades, nós que temos aí alguma função, algum serviço específico, costumamos dizer e exigir, a exemplo de uma história que eu ouvi de um amigo dizendo que um certo líder religioso exigiu que chamasse ele de Senhor. Me chama de Senhor, porque eu sou esse tipo de ministério eu tenho na igreja. Quando na verdade, aquilo que eu ouvi ontem de um amigo no trem, falando que nós devemos nos olharmos, e um amigo até que não é cristão católico, mas um amigo dizendo que nós temos que olhar sempre para a nossa vocação como serviço. Serviço a todos, aos pobres. E mais tarde o próprio Jesus, o filho de Maria, vem dizer a frase, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Aprendeu da mãe, a escola de Maria, a escola de Nossa Senhora. Lucas, ele traz para nós a forma que Maria encontrou para servir. Por isso, ela parte em direção às montanhas para assim encontrar com Isabel e levar a Isabel no seu ventre o Salvador. Maria, a primeira ministra da Eucaristia, levando Jesus a quem precisa. A primeira servidora que leva a ação do Espírito Santo, a mãe do Pentecoste. Ela deixa o lugar onde estava, vai para a Judéia. Mais de 4 dias de viagem, nós já estudamos isso no domingo, quando eu falei
sobre o templo do 4, o templo do homem mais o templo de Deus. Ela vai até a sobrinha Isabel para servir, para cumprir a sua missão a favor do povo de Deus. Maria como modelo de comunidade, como diz lá Carlos Mestre e Francisco Rufino. Lucas, ele preocupou-se muito, quando ele escreveu o Evangelho, em pegar detalhes que os outros evangelhos não têm. Ele apresenta Maria como modelo para a vida da comunidade. A maneira dela se relacionar-se com Deus, com o sagrado, com a palavra. E também a maneira correta de como ela se relaciona com o outro. Se apresenta como servidora. Ela deixa-se moldar pela vontade de Deus, mesmo quando não entende essa vontade. Nós, homens e mulheres desse século, somos teimosos, não entendemos a vontade de Deus, e nós às vezes queremos que Deus seja o nosso empregado, não o contrário. Nós costumamos às vezes ficar preocupados como vai ser, e esquecemos de abandonarmos no projeto e na mão do Criador. A gente, quando ora para a mãe de Jesus, a gente ora bem claro para ver que ela se deixa levar. Na descrição da visita ao anjo, Maria, ela parece assim, muito tranquila. Eu, talvez, se aparecer alguém na minha casa, de repente, eu queira dar uma cacetada, talvez você também, queira correr, queira fugir. O anjo aparece, Maria, o autor sagrado, narra que ela recebeu assim com uma simplicidade, porque Maria também é uma mulher de oração. Maria também é uma mulher de contemplação. E ela traz para nós. E o interessante é que a gente olha bem claramente, que a gente vê que o anjo diz: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E o interessante é que a gente olha bem claro para o profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, quando ele anuncia que a virgem irá conceber e dar à luz a uma criança. Interessante mais ainda, ele será fruto da ação criadora do Espírito, como foi prometido por Isaías. Ele será chamado Filho de Deus, como foi prometido a Davi. A Deus nada é impossível. Quando os anjos falam para Abraão, em Gênesis 18, 14. E nós ainda olhamos para as Marias de hoje, para as mulheres que têm seus filhos crucificados, para as mulheres que têm seus filhos maltratados, seus filhos colocados em segundo, em terceiro e em último plano. Mulheres e homens que vivem um sofrimento da morte dos seus. A gente ainda olha, faltando 9 meses para o Natal, aquela famosa ideia que nós temos aí em nossa sociedade de, não, eu tenho que comer pouco para poder me alimentar, para poder ficar bem, para poder ficar legal. Eu tenho que comer pouco para poder comer bem no Natal. Nós não nos preocupamos em olhar para a realidade do mundo de hoje. Uma chave de leitura para esse texto é você olhar para o modelo de Maria. Você que é evangélico também, por que não? Uma mulher que se desprende do seu eu, da sua vontade, dos seus projetos de vida, dos seus sonhos, e abraça. E aí quando você fala de Maria, esse mês é mês de São José, é interessante, não é isso? Esse mês é mês de São José. Olhamos também para o modelo de José. Semana passada, sábado passado, nós celebramos São José. O pessoal reclamou que eu não dei uma palavra sobre São José. São José que é o modelo de fé para nós, homens. O modelo de homem de temente a Deus. E nós olhamos bem também que José também tinha um plano também. José, o carpinteiro. José, como alguns dizem, o marceneiro. O interessante é que nós olhamos para este evangelho e nós nos perguntamos se nós teríamos essa capacidade de Maria no diálogo entre Deus, na pessoa do anjo Gabriel, e da menina de Nazaré. Gabriel revela algo grandioso, estupendo para aquela menina. Gabriel traz para ela
uma mensagem do céu. E temos aí uma menina na terra acatando a vontade de Deus. Maria, virgem prometida, esposa de José, sabendo que o mistério que ela vivia do matrimônio, sabendo toda a lei do seu tempo, ela acredita no plano de Deus. E ela aproxima-se do mistério de Deus, deixando-se de forma consciente se envolver por Ele, se envolver pelo projeto dEle, deixando-se envolver pela vontade dEle. E a frase final de Maria é uma frase que nós devemos dizer sempre, é uma frase que serve para nós. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Nós, homens e mulheres, nesse século, hoje, que o Papa Francisco, às 13 horas, aqui é o horário do Brasil, então você acompanhe pelas mídias sociais da sua diocese, da sua paróquia, acompanhe algumas paróquias, algumas dioceses, algumas paróquias irão fazer missas nesse mesmo horário, celebração, irão abrir, irão tocar sinos, tem todo um projeto da CNBB. Acompanhe com o Papa Francisco a consagração da Rússia, já que alguém falou que se consagrar a Rússia, a guerra acaba, vamos consagrar a Rússia ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Também nós vamos consagrar a Ucrânia. E aproveitamos também essa data, 25 de março, e também renovemos nossas consagrações. Nós, batizados que somos, nós que somos confirmados no sacramento do Crisma, nós que temos algum tipo de função, de ministério dado e confiado pela igreja, não para ser donos da igreja, mas para sermos servidores, a exemplo de Maria. Não para sermos exigentes de títulos, como o outro me chama de Senhor, e o Senhor é só Deus. Essas preocupações que uns e outros têm em botar primeiro os nomes, os títulos, quando na verdade o único título que nós temos que viver e o único título que nós temos que ter e orgulho é de ser cristão batizado. Eu paro por aqui, lembrando a todos que nós estamos numa pandemia, nós estamos vivendo a pandemia ainda. Quem for sair de casa, por favor, continue usando máscara, não deixe de usar máscara, por favor. Ontem eu estava no trem e as pessoas me ficaram me olhando de cara feia, ó, dentro de um vagão com mais de 30 pessoas, o único com máscara era eu. Eu ainda vou continuar usando máscara ainda. Alguém me falou, vai respirar gás carbono. Mais do que eu respiro na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo, como eu estive lá, acho que não vai ser. Não é isso? Também eu vou continuar usando a máscara por mais um tempo, em ambiente fechado. Acho que ambiente público pode até dar uma relaxada. Agradecendo aos médicos e enfermeiros e lembrando a vocês, acima de 82 anos, 80 anos, que vai ter a 4ª dose. E se tiver a 4ª dose para mim, eu vou tomar. Alguém falou, mas pra quê? Eu vou tomar a 4ª, 5ª, a última dose, que tiver que tomar, eu vou tomando. E vamos continuar nos vacinando, porque a Covid ainda está matando ainda. Também, lembrando a todos e a todas que ainda estou desempregado, o meu Pix está aqui, quem quiser me ajudar, o Pix está aqui, ó. Quiser ajudar, a gente está aí com um carro quebrado, infelizmente a culpa não é nossa, a gente faz toda a manutenção preventiva, graças a Deus. A gente andava 25 mil quilômetros por ano até um ano atrás, 14 meses atrás, agora andamos apenas 3 mil, então a gente está com o carro quebrado. A gente sabe que tá difícil para todo mundo, a gente não vai nunca esquecer isso, os pais e mães, mas a gente sabe que quem puder ajudar, eu agradeço. Eu paro por aqui pedindo emprego a vocês, como toda vez eu peço. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz sexta-feira, bom dia, Deus nos abençoe. E vamos nós nos unirmos em oração às 13 horas para a consagração da Rússia e a consagração da Ucrânia. E também nós renovarmos nossas consagrações. Vamos juntos, com a graça de Deus, como diria que o padre da cidade de Japeri, que já falecido, padre Maurício Vian, dizia, vamos em frente, sempre com Cristo na mente.